Eu nunca imaginei que ia estar aqui, escrevendo isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas que doem. Mas tem momentos que a gente sente que precisa soltar, mesmo que seja só para si mesmo, como se fosse um diário que ninguém vai ler. Ou talvez alguém leia, não sei. Se você está lendo, deve estar se perguntando por que uma história assim começa desse jeito. Eu também não sei direito. Só sei que faz 3 anos que minha filha não me olha nos olhos. Era uma terça-feira daquele calor úmido que gruda a camisa nas costas. Eu tinha acabado de chegar da obra. Trabalhava como servente na época, carregando saco de cimento, aquelas coisas que deixam as mãos cheias de calo e a coluna doendo. Quando entrei em casa, a Maria estava sentada na mesa da cozinha, mexendo uma xícara de café que já devia estar frio faz tempo. Ela sempre fazia isso quando tinha algo para dizer. Mexia o café, olhava para a parede, como se as palavras estivessem escritas ali e ela estivesse tentando decifrar. Pai, a gente precisa conversar. Eu tirei a camisa suja, joguei na cadeira e sentei do outro lado da mesa. O cheiro de suor misturado com cimento ainda colava em mim. O que foi, filha? Ela engoliu em seco. Tinham-se passado só 2 meses desde que o João, meu genro, ou pelo menos era isso que eu pensava, tinha sumido. Não sumido de verdade, mas tinha ido embora da casa dele sem aviso, sem explicação. Deixou um bilhete na geladeira, escrito à pressa, asterisco não aguento mais. Preciso me achar. Asterisco achar o que ninguém sabia. A Maria chorou 3 dias seguidos, depois secou as lágrimas e foi trabalhar como sempre, na padaria do bairro. Ela era assim, forte por fora, mas eu conhecia o tremor nas mãos quando pensava que ninguém estava olhando. Eu tô grávida. As palavras caíram no meio da cozinha como um tijolo. Eu senti o ar sair dos meus pulmões de uma vez. Grávida? Do João? Mas ele tinha ido embora há semanas. Fiquei olhando para a barriga dela, ainda plana debaixo da blusa, e senti um nó na garganta. Você tem certeza? Ela sentiu, os olhos brilhando. Fiz o exame ontem. 2 meses. 2 meses. Justamente o tempo que o João tinha desaparecido. Não precisava ser gênio para fazer as contas. Ele tinha ido embora sabendo. Ou pior, tinha ido embora asterisco por causa disso asterisco. Você falou com ele? Maria balançou a cabeça. Tentei ligar, mas o número não existe mais. A mãe dele disse que ele tá na congregação, fazendo um retiro espiritual. Ela fez aspas no ar com os dedos com amargura. Como se rezar fosse resolver o que ele fez. Eu conhecia bem essa história de retiro espiritual. Na congregação cristã no Brasil, onde eu era diácono há mais de 20 anos, quando um irmão desviava do caminho, a solução era sempre a mesma: isolamento, oração e muito silêncio. Como se Deus fosse um remédio para tudo, até para covardia. E o que você vai fazer? Perguntei, mesmo sem saber se queria ouvir a resposta. Ela segurou a xícara com mais força. Não sei. Mas não vou atrás dele, se é isso que você tá pensando. Se ele não quis ficar quando soube, não vai querer agora. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que soasse como consolo, mas as palavras não vinham. Naquele momento me senti o pior pai do mundo. Porque no fundo, eu sabia que o João não era o único culpado. Eu também tinha falhado. 3 anos antes, quando a Maria apresentou o João para a família, eu fiquei feliz. Ele era quietinho, educado, trabalhava como motorista de ônibus e o mais importante, era irmão da congregação. Na CCB, casamento com alguém de fora era quase um pecado. Não vos prendais a um jugo desigual, como dizia o irmão mais velho na pregação. Então, quando eles se casaram na igreja com direito à bênção dos anciãos e tudo, eu me senti aliviado. Minha filha estava no caminho certo. Mas tinha algo no João que me incomodava. Não era nada concreto, só um pressentimento. Ele sorria pouco, falava menos ainda, e quando a Maria ria alto de alguma coisa, ele olhava para ela como se estivesse medindo cada palavra. Uma vez eu o vi apertando o braço dela num encontro de jovens, quando ela falou que queria estudar culinária. Asterisco, isso não é coisa de irmã, asterisco, ele sussurrou. Ela baixou a cabeça na hora. Eu deveria ter dito algo. Mas na congregação, marido é a cabeça da mulher, e questionar isso era questionar a ordem de Deus. Então eu me calei. Como sempre. Depois que a Maria me contou da gravidez, as coisas ficaram piores. Ela começou a passar mal de manhã. Vomitava antes de ir para a padaria, mas não faltava um dia sequer. Eu ofereci dinheiro para ela parar de trabalhar, pelo menos nos primeiros meses. O João não deixou. Disse que era frescura, que a mãe dele tinha trabalhado até o dia do parto e nunca reclamou. Asterisco, mulher foi feita para aguentar asterisco, repetia como se fosse um versículo. A Maria engolia seco, assentia e continuava a amassar pães com as mãos inchadas, o cheiro de fermento grudado na pele. Eu via os hematomas.
Primeiro nos braços, disfarçados por blusas de manga longa mesmo no calor. Depois, um roxo feio no pescoço, que ela tentou cobrir com um lenço quando veio me visitar. Asterisco, tropecei na escada, asterisco, mentiu, mas seus olhos não aguentavam os meus. Eu sabia que escada nenhuma deixava marcas de dedos. Uma tarde, ela apareceu na minha casa sem avisar. O João estava em viagem com os irmãos da igreja, algum retiro espiritual. Aqueles homens sempre arrumavam desculpas para sumir juntos. A Maria entrou tremendo, os lábios rachados, e se jogou no meu sofá como se as pernas tivessem desistido. Asterisco, não aguento mais, Lu asterisco, ela chorou, e foi a primeira vez que usou meu nome assim, sem o asterisco, irmã, asterisco na frente. Eu fechei a porta devagar, como se o João pudesse estar espreitando do lado de fora. Sentei ao lado dela e passei a mão nas costas, sentindo os ossos através do vestido. Asterisco, você não precisa aguentar, asterisco, falei baixo, mas a frase soou vazia até para mim. O que eu podia oferecer? Um quarto nos fundos da minha casa? Dinheiro escondido embaixo do colchão? A congregação não perdoava mulheres que fugiam dos maridos. Elas viravam exemplo nas pregações, asterisco, filhas de Jezabel, asterisco, enquanto os homens oravam por elas com voz untuosa, como se estivessem fazendo um favor a Deus. E se eu perder o bebê? Ela perguntou, e seu rosto se desfez. Ele diz que se eu não parar de chorar, Deus vai me castigar. A raiva subiu pela minha garganta ácida. Eu conhecia aquele medo. Sabia como era viver com a sombra de um Deus que só falava pela boca dos homens. Mas dessa vez não ia me calar. Você vai embora daqui, falei, mais firme do que me sentia. Hoje, agora. Ela balançou a cabeça, os dedos torcendo o tecido do vestido. Pra onde? Minha família não me quer mais. Você viu como minha mãe olhou para mim no último culto, depois que o João disse que eu estava possessa. Eu lembrava. A mãe da Maria, uma mulher magra de olhos duros, tinha virado o rosto quando a filha passou pelo corredor da igreja. As outras irmãs fizeram o mesmo. Era assim que funcionava, uma vez marcada você virava lixo sagrado. Então você vem comigo, respondi, antes de pensar direito. Eu tenho um primo em Curitiba. Ele arruma trabalho pra gente. Longe daqui, longe deles. A Maria me olhou como se eu tivesse falado em voar. Seus olhos, antes tão vivos, estavam opacos como vidro sujo. E se o João me encontrar? Ele não vai. Menti. Ou quis acreditar na mentira. A gente some. Ela não respondeu. Ficou ali, encolhida, enquanto eu juntava umas roupas numa mochila velha, o pouco dinheiro que tinha guardado, um bilhete rabiscado pro meu primo. Quando voltei, a Maria estava de pé, olhando pela janela da cozinha. Seu reflexo no vidro tremia. E se eu for para o inferno? Ela perguntou, tão baixa que quase não ouvi. Não tinha resposta para isso. A gente tinha sido ensinada que desobedecer ao marido era desobedecer a Deus. Que mulher sozinha era mulher amaldiçoada. Mas quando olhei para a barriga dela, ainda pequena demais para mostrar, só consegui pensar numa coisa. Asterisco, nenhum Deus que eu conheça ia querer isso para ela. Asterisco. Então a gente vai juntas, falei, e segurei sua mão. Ela não chorou. Não disse sim. Mas quando saímos pela porta dos fundos com a mochila nas costas e o silêncio da rua vazia, a Maria não olhou para trás. E isso, por enquanto, era o suficiente. A rua estava escura, só o farol da esquina piscava fraco, como se também tivesse medo de chamar atenção. Andamos rápido, mas sem correr. Correr atraía olhares, e olhares atraíam perguntas. A mochila dela batia nas minhas costas a cada passo, pesada demais para tão pouco dentro, 2 mudas de roupa, o dinheiro que a gente tinha juntado escondido nos potes de tempero, o documento da Maria amassado no bolso da minha calça. O dela, ela não pôde levar. Ele guardava no cofre, junto com a arma. Virei na rua do mercadinho, onde o seu João às vezes deixava a gente levar fiado. As luzes estavam apagadas, mas a porta da frente rangia levemente com o vento. Maria parou de repente, tão brusca que quase tropecei nela. O que foi? Ela não respondeu. Só ficou olhando para a sombra entre os prédios onde o beco sem saída começavam. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha quando ele chegava bêbado em casa e a gente fingia que não ouviu a chave na fechadura. Maria, chamei baixinho. Não é ele. Tá longe. Ela engoliu em seco, mas assentiu. Seguimos em frente, contornando o quarteirão pelo caminho mais longo, mesmo com os pés doendo. Melhor perder tempo do que risco. O ponto de ônibus era um banco de madeira lascada debaixo de uma árvore. Não tinha ninguém. Sentamos, e eu tirei o papel com os horários do bolso. O próximo saía em 20 minutos. 20 minutos eram 20 oportunidades de sermos vistas.
Você acha que a dona Cida vai contar? Maria perguntou, os dedos torcendo a barra da blusa. Pensei na vizinha, na cara dela quando a gente passou pela porta dos fundos. Ela tinha visto. Mas a dona Cida também sabia o que acontecia quando ele fechava a porta do quarto. Não, menti. Ela não vai contar. Maria não insistiu. Ela sempre soube quando eu estava mentindo, mas dessa vez deixou passar. Talvez porque também quisesse acreditar. O ônibus chegou com 10 minutos de atraso, tossindo fumaça preta. Subimos pelas portas traseiras, eu primeiro, ela atrás, como se ainda precisássemos de alguém para abrir caminho. O motorista nem olhou pra gente. Paguei as passagens com moedas contadas uma a uma e sentamos no fundo, onde a luz do poste não alcançava. Maria encostou a cabeça no vidro. Seu reflexo agora não tremia mais, mas parecia pequeno demais para caber ali dentro. Eu queria dizer alguma coisa que ia dar certo, que a gente ia encontrar um lugar, que ninguém ia nos fazer voltar, mas as palavras grudavam na garganta. Então só fiquei quieta, ouvindo o barulho do motor e o rangido dos bancos, enquanto a cidade ficava para trás. O terminal era grande, cheio de gente que não prestava atenção em mais duas mulheres com mochilas surradas. Procuramos o banheiro, e dentro de uma das cabines, Maria tirou o vestido que ele tinha escolhido para ela usar no aniversário dele. Dobrou com cuidado, como se ainda fosse devolver. Vestiu uma calça jeans e uma camiseta larga, coisas que eu tinha comprado na banca do seu Lima, pagando a mais para ele não fazer perguntas. Pronta? Perguntei, quando ela saiu da cabine. Ela olhou pro espelho sujo, passou os dedos pelos cabelos soltos. Não tinha mais o laço que ele obrigava a usar. Não tinha mais nada dele. Pronta, disse. Compramos passagens pro próximo ônibus, o que ia mais longe. O destino não importava tanto quanto a distância. Enquanto esperávamos na plataforma, Maria tirou o celular do bolso. Era daquele pré-pago que a gente tinha comprado com o troco da feira. Vou desligar, falou. Pra não rastrear. Eu não perguntei se ela estava com medo dele ou se estava com medo de si mesma, de atender se ele ligasse, de cair na tentação de ouvir a voz dele só mais uma vez. Só assenti. O ônibus chegou, e dessa vez a gente sentou mais pra frente, perto do motorista. Maria olhou pela janela enquanto a estrada engolia a cidade. Eu fechei os olhos, mas não dormi. Fiquei ouvindo a respiração dela, contando as horas até o sol nascer. A gente vai precisar de nomes novos, ela disse de repente. Abrir os olhos doía. A luz do dia entrava forte demais. Nomes novos? Pra ninguém encontrar. Pensei nisso. Em como um nome pode ser uma armadilha, um fio que puxa você de volta para onde não quer estar. Eu não quero, falei. Quero que quando a gente chegar lá, e alguém perguntar quem a gente possa dizer. Maria ficou quieta. Depois, sorriu um pouco. Não era um sorriso feliz, mas era verdadeiro. Então a gente vai ser a gente, ela disse. Só isso. E por um instante foi o suficiente. O ônibus rangeu ao frear numa estação de beira de estrada, um posto de gasolina com paredes descascadas e um letreiro piscando, café quente em letras vermelhas. Maria se mexeu ao meu lado, esfregando os olhos com a palma da mão. Eu olhei pela janela. Um homem com macacão sujo de graxa enchia o tanque de um caminhão, e duas crianças brincavam de pular poças d'água no estacionamento. Vamos descer? Ela perguntou, voz rouca de sono. Assenti. Precisávamos esticar as pernas, comprar algo para comer que não fosse biscoito seco ou balas duras como pedra. O motorista, um cara de bigode grisalho e camisa amarela com manchas de suor, nem olhou pra gente quando passamos pelo corredor. A porta chiou ao abrir, e o calor úmido da manhã nos acertou como um soco. Dentro do posto, o cheiro de café queimado e óleo de motor se misturava ao de desinfetante barato. Maria foi direto pro banheiro, e eu fiquei parado na frente do balcão, olhando as prateleiras quase vazias, latas de sardinha, pacotes de bolacha recheada, umas caixas de leite em pó com a data de validade borrada. A mulher atrás do caixa, de cabelo preso num coque desarrumado e unhas roídas, me observou com desconfiança. Tá precisando de alguma coisa, moço? Água, falei. E qualquer coisa que tenha para comer. Ela suspirou como se eu tivesse pedido algo muito complicado, e empurrou na minha direção um saquinho plástico com 2 pães duros e um pedaço de queijo embrulhado em papel alumínio. Tem isso. Ou sardinha. Isso está bom. Enquanto ela digitava o valor na máquina registradora antiga, que rangia a cada tecla, eu olhei pro lado de fora. Maria tinha saído do banheiro e estava encostada na parede, de braços cruzados, observando o movimento. Uma das crianças, a menina, de tranças desfeitas, se aproximou dela e ofereceu um punhado de moedas sujas. Quer comprar um doce? Perguntou com a voz fina. Maria agachou, ficou na altura dela.
Não tenho troco, querida. A menina franziu a testa, como se não entendesse como alguém poderia não ter troco. Depois enfiou as moedas de volta no bolso do short rasgado e correu para perto do irmão, que chutava uma lata vazia. Paguei a mulher e saí, entregando o saquinho para Maria. Ela rasgou o plástico com os dentes e dividiu o queijo ao meio, me oferecendo uma parte. Comemos em silêncio, observando o ônibus, que agora tinha um pneu sendo trocado pelo motorista e o homem da graxa. O sol já queimava, e o asfalto brilhava como se estivesse derretendo. A gente deveria perguntar quanto tempo ainda falta, Maria disse, lambendo o sal dos dedos. Pra quê? Não vai adiantar nada. Ela me olhou de lado, com aquele jeito que tinha de fazer parecer que eu era o chato da história. Só pra saber. Suspirei, mas me aproximei do motorista, que agora apertava a última porca da roda com uma chave inglesa. Ele limpou as mãos na calça antes de virar pra mim. Ainda tem umas 3 horas, mais ou menos. Depende do trânsito em Marabá. 3 horas, repeti pra Maria. Ela assentiu, mas não parecia satisfeita. Olhou pro relógio de pulso, que tinha parado de funcionar fazia dias, e depois pro céu, como se pudesse adivinhar a hora pelo sol. A gente deveria ter pegado um mais cedo. Não tinha. Tinha sim. Você que não quis perguntar. Não respondi. Não adiantava discutir sobre algo que já tinha passado. Maria sabia disso, mas às vezes precisava reclamar só para ouvir a própria voz, como se isso a convencesse de que ainda estava no controle de alguma coisa. Voltei pro ônibus antes dela, sentando no mesmo lugar de antes. O banco ainda estava quente do nosso corpo. Maria demorou ou ficou lá fora mais um tempo, falando com as crianças. Elas riam de algo que ela dizia, e por um segundo ela pareceu mais leve. Quando finalmente subiu, trouxe consigo um cheiro de terra molhada e gasolina. Elas me deram isso, ela disse, abrindo a mão. Era um botão de rosa branca, murcha nas bordas, mas ainda inteira. Maria o colocou no bolso da camisa com cuidado como se fosse algo valioso. Pra quê? Pra não esquecer, ela respondeu, como se fosse óbvio. O motorista ligou o ônibus, e o barulho do motor cobriu qualquer outra coisa que eu pudesse dizer. Maria encostou a cabeça no meu ombro, e eu não me afastei. O movimento fez o botão esmagar um pouco dentro do tecido, mas ela não parece se importar. 3 horas.